Aproveitando que a Black Friday está chegando, esse vídeo aqui é para ajudar você que quer comprar um notebook barato, com o melhor custo-benefício. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que eu vou fazer uma live na Black Friday, no dia da Black Friday, procurando as promoções. Então se inscreve aí, ativa a notificação para você ficar por dentro e dar aquela prestigiada na live. Então vamos lá, galera. Notebook aqui, custo-benefício, tá? Na faixa dos 2.200 até os 3.000 reais é o que a gente vai buscar. Esse aqui, por exemplo, é o primeiro que eu vou trazer. É o Asus com o Ryzen 5 3500U. Esse processador aqui, esse 3500U, ele se vira bem em jogos mais tranquilos, tipo um LoL, CSGO. Ele vai conseguir rodar tranquilamente, sem lag, sem problemas. Jogos mais pesados como GTA V e outros games que demandam mais do processador e da placa de vídeo, ele vai ter um gargalo, não vai conseguir rodar tranquilamente. Porém, é aquela coisa, o preço já tá bom hoje, se baixar mais do que isso na BF vai estar perfeito, né? Mas o preço já não tá ruim, o preço já tá um preço bem interessante, R$ 2.249. Vou deixar o link na descrição. Os pontos positivos aqui é o SSD de 256 GB, é um SSD rápido, ok, tá? Se você vem do HD, você vai sentir muita velocidade aqui. Se você já tem um SSD, vai ficar mais ou menos na mesma velocidade. Não é um SSD ultra rápido, ele vem com 8 GB de memória RAM. E um dos pontos negativos aqui, a gente tem dois pontos bem negativos, quer dizer, um ponto negativo e outro ponto que é mais ou menos bem tranquilo de resolver, que é o Linux, né? Ele vem com Linux, mas isso aí é só você espetar um pendrive aí, ver um tutorial de 5 minutos no YouTube e você vai conseguir instalar o Windows aí no seu notebook. Lembrando que você não é obrigado a pagar o Windows, você pode botar ele sem a licença, só vai ficar uma mensagenzinha ali na tela, mas vai ter todas as funcionalidades basicamente, pouca coisa muda. Em tese não muda quase nada, é mais a marca d'água que fica aparecendo, então você não é obrigado a comprar um Windows. E também tem outro ponto negativo, esse é um pouco, não tem como resolver, né, que seria a tela TN. Porém tem duas questões, nessa faixa de preço, os concorrentes diretos deles são todos de painel TN. Ele tem um painel TN, ele tem sim esse painel TN, e o lado bom do painel TN é que deixa o notebook mais barato. O lado ruim, para quem não entende, eu vou fazer uma explicação bem breve. As cores elas são menos vivas, então é um notebook com um painel que tem cores menos vivas, cores menos realistas, com menos vibrância, né? Então, se você, por exemplo, joga num computador IPS ou VA, você vai sentir uma diferença. Porém, quem está jogando ali não vai perceber na hora de jogar, só se você ficar comparando, colocar o notebook do lado da sua TV e dizer, olha como o verde é menos verde e tal. Ele fica assim, com essas cores menos vivas, né? Mas é um ponto que basicamente todos os notebooks nessa faixa de preço vão ter. Então nessa faixa de preço eu já acho ele interessante, se baixar mais do que isso é sonho, tá? É um notebook bacana, esse Ryzen 5 3500U não é perfeito para jogos, mas ele roda quase todos os jogos casuais aí, Free Fire, CSGO, LOLzinho, então tranquilo. O sistema de resfriamento desse Asus aqui não é ruim, até porque o processador não é um processador que vai esquentar tanto, tá? E é um computador um notebook que vale a pena pelo preço, né, que a gente está vendo agora. O segundo notebook aqui que a gente tem, tá? Ele é um notebook da Lenovo. O ponto positivo desse Lenovo aqui é que ele tem um Ryzen um pouco superior. Aqui nós encontramos já o Ryzen 5 5500U, se eu não me engano. Eu preparei a colinha aqui. Nós encontramos o Ryzen 5500U, mandei bem na colinha. Então, cara, também vai ter 8 GB de memória RAM, 2.600 MHz, tá? 2.666 MHz, 256 GB de SSD, também vem com Linux, espeta ali e tal, pendrive, mudou. Também tem o painel TN, né, que vai ter a mesma questão das cores um pouco menos vivas, mas uma faixa de preço interessante. Porém você deve estar se perguntando, mas é tudo igual? Não. O processador é melhor, ou seja, vai ter um pouco mais de fôlego em jogos e softwares, mas ele é um notebook assim, se você comparar ele, por exemplo, com o i3, né, ou um i5 sem placa de vídeo, os notebooks com i3 e i5, eles são bem superiores em termos de entregar jogos e outros softwares.
E o ponto positivo desse notebook aqui é que ele tem um processador um pouco superior ao Asus, que a gente viu anteriormente. Tem um sistema de resfriamento muito bom, então a construção dele é boa, é muito bem feito nesse quesito. É o melhor notebook de entrada em termos de construção. A Lenovo mandou muito bem na construção desse notebook. Os componentes são muito bem posicionados ali para evitar o aquecimento e tal. Então essa questão de aquecimento aqui quase não existe, você consegue extrair o máximo dele. Ele também não vai rodar jogos muito pesados, mas no CSGO, no LoL, no Free Fire ele vai ser superior ao IdeaPad que a gente viu anteriormente. E então essa é a questão, né? A questão aqui do diferencial é esse, um upgrade de processamento, né? Basicamente uma construção em termos de aquecimento que é muito boa. E a gente vai ter a mesma questão dos pontos negativos. A tela TN, para quem é acostumado com IPS, mas assim, não é o fim do mundo. E o Linux, que a gente espeta o pendrivezinho ali e muda, não precisa nem comprar um Windows se não quiser, só baixar a versão trial, não vai ficar nada limitado e tal, só vai ficar uma marca d'água ali, você consegue até remover ela pelo CMD, ou você pode comprar uma chave de ativação. Mas é bem tranquilo essa questão do Windows, tá? Então são dois pontos que a gente consegue driblar. Esse preço aqui, 2.700, eu acho que pode cair um pouco mais, mas é um notebook bem interessante para quem precisa. Tem uma construção boa, tá? Tem uma construção bem bacana, um notebook que surpreende. Os dois são de 15.6 polegadas, tá, galera? Então, importante a gente falar isso. Webcam, não espere muito da webcam desses notebooks, tá? O da Asus eu sei que não é nada boa, e o da Lenovo eu não cheguei a ver testes e tal, mas assim, na melhor das hipóteses é uma webcam interessante, porém para videoaula, essas coisas assim, né? Não é uma webcam que vai ter grande ganho aí para você produzir conteúdo e tudo mais. E a gente vai ter aqui, para finalizar, o notebook que ele tem coisas mais interessantes, ele tem tudo aquilo que falta nos irmãos, só que o preço tá alto, então eu acho que esse aqui nos 2.600, 2.700, 2.500 reais aqui é sonho, não precisaria duas vezes, 2.600, 700, esse aqui ele vem com o Ryzen 7 5700U, será que eu acertei? É isso mesmo, cara, tô bom hoje nas dicas, é um processador muito bom para notebook. Tá? Ele já vai ter mais sobra em jogos, mais FPS e tal. Ainda não faz mágica, mas ele entrega bastante desempenho pelo preço, tá? Se você conseguir pegar ele abaixo dos 3.000, 2.700, 2.600, 2.800 ali, é bem interessante, dependendo de como parcelar. Ele tem um ponto bem positivo, que é o Windows. Ele já vem com Windows, então a gente sabe que quem vai jogar e tal já quer o Windows. Ele tem outros pontos positivos, a memória RAM dele tem frequências mais rápidas, ele vem com 3.200 MHz, pelo menos aqui é o que está dizendo, são 4 GB soldados e mais 4 no módulo, e está dizendo que são 3.200 MHz, então em Dual Channel vai ter um desempenho bem interessante. Ele também tem um painel IPS de Full HD, enquanto os outros dois são apenas HD, então isso é bem interessante pra gente. A placa de vídeo é integrada no processador, todos eles são APUs, isso aí, para quem não entende muito, o que eu posso te dizer é simples, é um processador que ele vem como se fosse uma placa de vídeo integrada nele ali, né? Embutida nele, mas ele em comparação assim em jogos, né, se você comparar a AMD para notebook com os Intel para notebook, em desempenho de jogos, esses processadores aqui que a gente está vendo da AMD são muito superiores, entregam muito mais desempenho tanto para jogo e renderização do que os i3, i5 e i7 em termos de jogos e tal. A Intel para notebook só consegue entregar um desempenho similar se ela vir com uma placa de vídeo separada, e aqui a gente já tem só o processador e ele já entrega muito desempenho nesses três notebooks. Comparado, claro, né, a faixa de preço que custa, não fazem milagres, mas eles conseguem rodar tudo que você vai precisar, acredito eu, se não for nada muito exagerado, mas você vai jogar jogos aí, acabou aquela história de comprar um notebook, pagar caro e jogar um CS a 30 FPS, aqui você vai ter no mínimo uma gameplay de 60 FPS, nesse notebook aqui mais que isso, acima dos 100 FPS suave. Tem casos de pessoas que colocam no monitor 144 Hz e conseguem jogar CSGO ali acima dos 144 FPS, então é um desempenho bem interessante, lembrando que não faz milagre, mas é um notebook que se eu fosse comprar,
eu com certeza olharia para ele, porque o painel IPS, ele já vem com Windows Full HD, tem uma construção boa, é uma marca interessante que a gente já conhece, tá? O SSD também é padrão, 256 MB para gigabytes para os três. Um upgrade, você consegue comprar e de boa, não tem muito mistério se você precisar de um upgrade, mas são notebooks bem interessantes, tá? E esse aqui, por exemplo, ele aceita o SSD, né? Ele tem uma entrada pro PCI Express 3.0 NVMe, então os notebooks mais modernos aí, ele vem com o slot, esse slot é ocupado, né? Você pode fazer um upgrade, né? Ou você pode vender o seu, né? E acabar colocando o SSD M2 melhor. Ou você pode colocar um SATA, que já vem com o slot livre para você colocar um SSD SATA. Então você pode, além do SSD que já vem, você pode trocar ele por um melhor, ou você pode deixar ele ali e colocar um extra, né? Ele vem com o slot para os SSDs mais antigos, aqueles quadrados, o SATA. Então, cara, bem interessante. Você vai ter tranquilamente aí, tá? Um SSD se você quiser colocar. Bacana para quem tem esse problema aí de querer bastante memória. Então, notebooks interessantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!